Oi, gente! Meu nome é Ana Clara Vieira Martins, sou estudante de odontologia lá na UNA Guajajaras, lá no turno da noite. E como a gente havia combinado, eu sou a responsável por estar trazendo e apresentando o nosso trabalho de A3, que foi a revista, que é a revista, né? Bom, a gente escolheu o tema de cárie dentária, porque todos os integrantes do meu grupo são de odonto, então a gente teria uma afinidade para poder falar sobre esse assunto e mais proximidade de concurso também. A nossa proposta da revista é uma revista falante, então ela é autoexplicativa. No decorrer dos slides a gente vai mostrando isso, mas eu acho que ficou muito bacana e eu espero que vocês gostem, assim como eu tô apaixonada com ela. Bom, aí vem o nosso primeiro tópicozinho, nosso primeiro temazinho, né? Que é para mais para chamar a atenção. Porque no decorrer da revista, a gente volta a tocar nesse assunto. Isso é mais um informativo, vamos dizer assim. A gente optou também por textos pequenos para não cansar, né? Para não ficar chato e pessoa desistir. Outra coisa bacana que a gente fez também, esses dados e estatísticas que estão aqui foram os dados que a gente, nosso grupo mesmo, coletou no Google Docs, né? A gente colocou formuláriozinhos lá e a gente espalhou e pediu para as outras pessoas espalharem também. E aí a gente conseguiu dados muito bacanas que nos auxiliaram de uma forma muito melhor para moldar a nossa revista. Aqui a gente explica como que a cárie surge, né? Ela é uma doença complexa e multifatorial, de origem bacteriana, e aí explica direitinho ali. Aí a gente, no nosso segundo tema, a gente já entra com a Streptococcus mutans, uma explicação mais formalzinha, mais pequenininha, só para a gente adentrar mesmo no assunto. E como eu havia falado, uma explicaçãozinha para não cansar a vista, não ficar bem cansativo. Aí, pá, vem o nosso passatempo, que é mais uma fixação do que a gente tinha comentado nos dois últimos temas. Como eu falei, nossa revista ela é autoexplicável. Ela fala com a gente. Bom, a gente teve essa oportunidade super bacana de estar conversando com a doutora Geisa e ter essa explicação. E é bem chamativo também. E como eu disse, a gente está optando por coisas pequenas, mas focadas, entendeu? Aí a gente trouxe as entrevistas. O próximo tema nosso é o Gabriel Linhares, que é integrante do nosso grupo, e ele explica um mito, que é o da cárie dentária ser transmitida pelo beijo. Vou colocar para rodar. Só um... Especialista em ortodontia. Olá, meu nome é Geisa, eu sou dentista há 15 anos. Sou especialista em ortodontia e estou finalizando agora uma especialização em odontopediatria. Então, isso é uma escovação, uso do fio dental, uma dieta com baixo consumo de açúcares e água fluoretada para a população. Graças a Deus, hoje aqui na nossa região, que é uma região mais pobre, a gente já tem água fluoretada, a gente já tem uma população mais consciente. Então, a prevenção, graças a Deus, está funcionando bem. Tá melhor, né, do que há 15 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Não, a cárie dentária ela é causada por micro-organismos presentes na microbiota do indivíduo. Ela não é transmissível. Sim, o pH da boca influencia sim, pois a queda do pH seleciona bactérias a ácidos resistentes,
que são, em grande parte, são os responsáveis pelo processo de desmineralização do dente. Sim, isso depende muito dos cuidados que a pessoa tem, que o indivíduo tem. Vamos supor, a pessoa vai no dentista, faz o tratamento, faz tudo direitinho, mas não tem uma boa higiene, não tem o hábito de fio dental, tem um consumo muito alto de açúcar, então vai voltar tudo novamente. A cárie pode reaparecer sim. Não, essa questão da sensibilidade aí não influencia em nada na formação da cárie. Não é porque você tem um dente, mas seu dente é sensível, que você vai ter cárie. Isso não influencia, tá? Gente, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada. Bom, então essa foi a explicação do Gabriel. Outra proposta de interação que a gente teve. E ficou bem bacana, porque ficou curtinho e focado. A gente trouxe também um quiz de mito e verdade. E aí você clica copia o... A cárie é uma... Pessoal, boa noite. Hoje eu vou trazer uma questão para vocês, que é o seguinte. A cárie é uma doença que pode ser transmitida através do meio. É o seguinte. A cárie é uma doença multifatorial. E ela é causada por uma bactéria que é denominada de Streptococcus. Só que o que acontece? Por a cárie ser uma doença multifatorial, ela depende de alguns fatores para ela realmente acontecer. Ou seja, a bactéria Streptococcus ela não trabalha sozinha. Ela vai depender de outros fatores, como higienização do paciente, o paciente ter uma boa higienização da boca, o substrato, que é o que a bactéria vai ter ali na cavidade oral, que vai auxiliar para ela desenvolver a doença de cárie. E tem outros fatores, como o tempo e outros. Mas o que acontece? O X é que a bactéria, a doença da cárie, ela pode ser transmitida? A resposta para isso é não. A doença em si, ela não é transmitida. O que pode vir a ser transmitido através do meio é a bactéria causadora da cárie. Por quê? Porque essa bactéria está presente na sua saliva. E quando você beija o seu parceiro, na relação do beijo, você possivelmente pode transmitir essa bactéria de você para ele, ou ele pode transmitir para você. Mas não quer dizer que o que você transmitiu a bactéria que ele vai desenvolver cárie. Talvez eu considere esse seu parceiro feito uma boa higienização bucal, cuida direito dos dentes, escova direitinho, faz direitinho dental, usa um antisséptico bucal. Isso tudo vai impedir o desenvolvimento de cárie. Então a resposta é não. A cárie ela não é transmitida através do beijo. O que pode vir a ser transmitido é a bactéria causadora da doença, que é um dos fatores da doença. Lembrando que é uma doença multifatorial, depende de vários fatores. E a gente trouxe o quiz, também bacana. E para tirar as dúvidas, e ele dá a resposta na hora também, que é bem interessante. A gente trouxe a explicação, né, do quiz. Para não ficar só, é verdade e não é. Não, por que é verdade, por que não é verdade, por que é um mito. Vou rodar pra gente. Oi, pessoal. A gente fez um quiz aí, espero que todos tenham respondido. Foram perguntas bem simples, não foram perguntas aprofundadas, que dava facilmente para responder com os conhecimentos gerais que todos vocês têm. E vamos lá, eu vou responder essas questões aqui com vocês agora. Como uma correção, espero que todos tenham acertado, né? Mas como uma correção para quem errou, para vocês entenderem mais sobre as perguntas, né? A primeira pergunta aqui foi o seguinte: a cárie pode ser transmitida através do beijo?
Essa pergunta eu gravei um vídeo específico, eu acredito que o pessoal vai passar, ou já tenha passado. E a resposta dela foi que não. O beijo não transmite a cárie. Tem um vídeo que está explicando melhor isso tudo, que eu já gravei em si, o pessoal já deve ter postado aí para vocês. Espero que todos tenham entendido. Vamos para a segunda pergunta. Dentes sensíveis, eles costumam ser cariados? Galera, o que acontece? Dentes sensíveis, a cárie em si, ela pode causar uma sensibilidade sim no dente. Mas isso não quer dizer que dentes sensíveis costumam ser cariados. Isso não. Pode acontecer de sim, e a cárie está causando isso. Mas talvez a pessoa ela tenha uma descalcificação. O dente da pessoa ele não tem uma boa estrutura, o dente é mais fraco. E isso causa sensibilidade. Ou talvez a pessoa já fez uma restauração nesse dente e através dessa restauração a pessoa ficou com uma certa sensibilidade. Talvez a restauração ficou fina demais. E isso causa, sim, uma sensibilidade para a pessoa. Raiz exposta, por exemplo. São vários fatores. A cárie, sim, ela pode causar sensibilidade, mas não é de modo geral. Por exemplo, tem pessoas que têm cárie e não sente nada. Nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo, nenhuma sensibilidade. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Beber água ajuda na prevenção da cárie? Com certeza. Ajuda, sim. Tanto no fator de controle de pH, porque, para quem não sabe, a água é importantíssima isso para regular a acidez da sua boca, porque quanto mais ácida a sua boca maior é o risco de você ter cárie, porque isso vai facilitar na proliferação de bactérias, né? Especialmente a Streptococcus mutans, né? Que é a bactéria da cárie, beleza? Vamos lá. Depois de tratada, a cárie pode aparecer novamente? Pode aparecer novamente, sim, inclusive no mesmo dente. Por exemplo, o dentista fez uma restauração e essa restauração, o paciente, depois do procedimento, ele não higienizou direito, continuou acumulando placa, sujeira ali e pode sim desenvolver uma cárie através de infiltração da resina. A cárie ela consegue permear a resina e contaminar novamente a estrutura dentária, beleza? Vamos para o próximo. É o seguinte, o uso de aparelho dentário causa cárie? O que acontece? O aparelho, ele não causa cárie. Não causa cárie nenhuma. O que pode acontecer? Da pessoa usar o aparelho, como é uma estrutura ali, é mais fácil de acumular alimento ali no aparelho em si. Acumula alimento ali nas extremidades do aparelho. E o que acontece? Isso vai desenvolver cárie. Se a pessoa não limpar direitinho, isso desenvolve. Mas o aparelho em si, ele não causa cárie. Ele só está ali para te ajudar. Ele só vai consertar a sua mordida, consertar a posição dos seus dentes. Ele é importantíssimo, mas ele não causa cárie. O que causa cárie relacionado ao aparelho é a má higienização do aparelho. Ok? Vamos para o próximo. O uso de antibióticos causa cárie? O que acontece? O antibiótico, ele não causa a cárie. O que pode acontecer? O antibiótico, ele possui açúcares nele, a sacarose, né? E essa sacarose que está nele pode desenvolver cárie sim, mas aí que vem aqueles fatores, igual eu expliquei no vídeo da transmissão por beijo, é uma doença multifatorial. Ela depende de muitos fatores para desenvolver. Então, o que acontece? Se a pessoa tomou um antibiótico e, tipo assim, não escovou o dente e tal, pode desenvolver cárie sim. Ele não vai desenvolver a cárie por si próprio. Tipo assim, você tomou um antibiótico, ele tá na sua boca e você vai ter cárie. Não, não tem nada a ver. O que pode vir a desenvolver são os açúcares que estão presentes no antibiótico, a sacarose que está presente no antibiótico. Bom, é isso. A proposta é de fazer uma correção, né, do quiz. Passar para a próxima. A gente teve uma ideia para poder levar mais informação, para a gente ter um levantamento, uma base do que seria útil, né,
e o que não seria útil, o que sanaria dúvidas, o que não faria isso. Então, a gente fez formulários e, a partir do resultado dos formulários, a gente foi moldando a revista e para ser realmente algo bacana. Aqui está a conclusão, né? A gente fez um levantamento e a gente percebeu que ações são necessárias, né? A gente tem que ter uma política com atividades, vamos dizer assim, né? As famosas políticas públicas voltadas à odontologia, né? A cárie, ela não é uma doença, é uma doença complexa, mas ela em estágios a gente consegue dar um stop na sua evolução. Aí a gente trouxe mais um passatempo, mais um joguinho para fixação. Não é nada difícil, é mais para passar o tempo mesmo. Passar o tempo e ver se que até aqui a pessoa agregou, né? Aí a gente trouxe mais uma entrevista. Eu vou rodar para a gente. Olá, espero que todos estejam bem. Me chamo Rodrigo Teixeira, sou cirurgião dentista, especialista em DTM dor orofacial, mestre e doutor em ciências biológicas, com ênfase em microbiologia. Eu estou aqui hoje para responder algumas perguntas a pedido da Fernanda Dias e gostaria de antemão de parabenizar vocês por esse projeto. Bom, respondendo então a primeira pergunta. Por que algumas pessoas têm cáries, mesmo tendo uma higiene oral correta? Está relacionada à xerostomia, boca seca? Então, se uma pessoa tem uma boa higiene oral e mesmo assim tem cárie, precisamos avaliar os outros fatores que estão relacionados à doença cárie e também se temos alguma condição sistêmica interferindo e favorecendo. Como é multifatorial, temos sempre que lembrar que fatores relacionados também à dieta do hospedeiro, ao próprio hospedeiro e à microbiota precisam ser considerados e podem se relacionar com a xerostomia, que é uma redução do fluxo da salivação, né? Certamente a xerostomia vai contribuir. Situações clínicas, por exemplo, como uma depressão que leva ao uso de algumas medicações, podem induzir essa xerostomia e a redução do fluxo salivar. Consequentemente, isso pode favorecer o aparecimento de cárie. Ainda considerando como uma doença multifatorial, a gente deve lembrar que entre os fatores vários que interferem na cárie, tem a idade, o gênero, nível socioeconômico e até mesmo o grau de escolaridade. Segunda pergunta. Embora sabemos que a boca contém inúmeras bactérias, quais são as principais causadoras da cárie? Realmente, a cavidade oral ela é composta, né, ou nela habitam várias espécies bacterianas, né, um número muito grande. Streptococcus do grupo mutans são os principais agentes etiológicos, sobretudo as espécies mutans e sobrinos. Outros micro-organismos também podem estar presentes, numa quantidade bastante representativa, como os próprios lactobacilos e os actinomyces, sendo que estes últimos prevalecem em cárie de raiz, merecendo destaque a espécie Actinomyces viscosus. Bom, na terceira pergunta, qual a diferença entre fluorose e cárie? Cárie é o resultado da desmineralização da superfície dental por ácidos orgânicos produzidos por certas bactérias que habitam a cavidade oral e aderem à superfície dental. Já a fluorose dentária são manchas causadas pelo excesso de flúor no esmalte dos dentes. De uma forma bem resumida, a gente pode responder assim. Na quarta pergunta, o que as bactérias da cárie dentária podem causar no organismo ao caírem na corrente sanguínea? Em um ser humano saudável, não deverá ocorrer nada com grandes consequências. E logo após a bacteremia inicial, tudo tende a se normalizar. Já em um paciente, por exemplo, com prótese valvar no coração, isso pode tornar-se um grande problema, se esses micro-organismos conseguirem colonizar a região da prótese, o que a gente conhece como uma endocardite bacteriana. Então, vai depender da situação que isso acontecer, tá? Bom, finalmente, vamos responder a quinta pergunta.
Os diferentes causadores da cárie causam tipos de cárie distintos? Sim. As cáries podem ocorrer em superfícies lisas e em cicatrículas e fissuras no esmalte dental. Além disso, podemos ter cáries de dentina, que são mais profundas, e cárie de cemento ou radicular, quando ocorre na raiz dental. Em cada situação, temos particularidades no que se refere à forma de adesão dos micro-organismos, velocidade e direção de progressão da doença cárie e, claro, dos tipos de micro-organismos envolvidos. A microbiota varia sim em cada uma dessas situações, cárie de esmalte, dentina ou raiz. Um exemplo é o aumento da quantidade de lactobacilos na cárie de dentina, ou, outro exemplo, o aumento do número de actinomyces em cárie de raiz, quando comparado às cáries de superfície lisa, cicatrículas e fissuras em esmalte dental. Então, nós temos sim uma variação da microbiota, né, dependendo do local. Isso tem uma relação também com as características dos micro-organismos e da sua capacidade de aderir, por exemplo, às superfícies lisas. Espero ter ajudado. Um abraço a vocês. Mais uma entrevista. A proposta dela, a nossa proposta da revista é fazer ela falar mesmo. Então, assim, acho que ficou bem bacana. O próximo é mais uma entrevista de uma forma mais simples, mais conversada. E é com o Dr. Luiz. Vou rodar ela pra gente. Olá, tudo bem? Me chamo Luiz Henrique, sou cirurgião dentista, clínico geral e ortodontista. E estou aqui para responder algumas perguntas que alguns alunos de odontologia me fizeram, tá? A primeira pergunta seria, em caso de dor extremo, né, quais são as recomendações para esses pacientes, né, antes da ida ao dentista? Então, justamente por não ter ido no dentista ainda, a gente recomenda, né, porque não tem como a gente fazer um exame clínico, né, porque está longe, não tem como ter um diagnóstico e dores extremas está associada a várias outras coisas. Então a gente pede para manter o ambiente bem limpo, né, com uma adequação bucal excelente, para poder não ter nenhum risco de ter mais contaminação de outros micro-organismos, algo do tipo. Fora, se tiver algum inchaço, alguma coisa, a gente indica fazer o uso de compressas de gelo na região externa, que ameniza um pouquinho aquele inchaço, aquela pressão, nada de banhos quentes. Isso são as indicações antes de ir ao dentista, certo? Tentar ficar mais quietinho, não fazer um exercício físico ou algo do tipo, não ficar no sol, algo do tipo. Essas são as indicações que a gente não sabe quais são os motivos dessa dor extrema, né? Se tiver uma coisa insuportável e não está tendo um jeito de chegar ao dentista, a indicação é tomar algum medicamento de uso já contínuo, que já se usa, já é acostumado a usar para dor. Um medicamento leve, mas que possa amenizar um pouquinho. Nada de remédio muito forte, né? Um medicamento muito agressivo, porque a automedicação também não é correta. Mas a gente indica por telefone já tomar um remedinho, uma dipirona, um paracetamol, para a gente até chegar no dentista para amenizar um pouquinho essa dor. Essas são as indicações principais em caso de dor extrema em casa, que a gente não saiba, né, no caso que é de fato que a pessoa tem, ok? Outra pergunta é como a boa escovação pode interferir na doença cárie, né? Então, na prevenção, né, na doença cárie. Então, a gente costuma falar, né, todas as vezes que faz limpeza, a gente explicar, né, passo a passo de uma boa higienização bucal, a forma mecânica correta de fazer uma boa escovação, né? Então a gente tem que se adaptar a isso, né? Ter um cuidado, né, de todos os dias, a gente fazer uma boa escovação, uma boa mecânica, o uso do fio dental, né, para deixar o ambiente livre de qualquer tipo de micro-organismo, né, de restos de alimento que posteriormente pode né, ter uma desmineralização e virar uma cárie, né, uma cárie
já em uma fase bem avançada. Então, é super importante a escovação, o uso do fio dental, regularmente, depois de cada alimentação, tudo direitinho, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Fora a ida ao dentista de 6 meses para fazer uma limpeza profissional, que a gente possa fazer uma raspagem de tártaro, remoção com pasta profilática e a pedra pómez numa profilaxia, o jato de bicarbonato e a aplicação do flúor. E ali a gente vai fazer uma orientação, olhar como que está sua gengiva, olhar como que está seu dente, para não, lá na frente, você não ter um problema com relação à cárie. Lembrando que a prevenção ela é sempre mais barata que o tratamento. Outra pergunta que foi feita sobre a questão da idade e a suscetibilidade para ter cárie dentária. Então, em diferentes épocas das nossas vidas, né, existem cuidados e existe uma diferença, sim, na questão da cárie. Nas crianças, a gente tem que fazer higienização desde muito pequeno, porque os dentinhos de leite são um dentinho mais fraco, né? O esmalte do dente é um esmalte mais fraquinho. Então, pelo fato também, das vezes, nem os pais fazerem a escovação, que é o correto, os pais fazerem a higienização, a escovação das crianças, deixam nas mãos delas e elas não têm uma coordenação mecânica para fazer uma boa escovação, dando mais índices de cárie em crianças. Então, indicação para não dar cárie em crianças, no caso, seria os pais fazerem a escovação com uma creme dental com flúor, tá? A partir de 6 anos, fazer uma boa higienização dos dentinhos que estão nascendo, gengiva, para deixar ali um ambiente propício para receber os dentinhos novos, certo? Na adolescência, geralmente é o uso do aparelho ortodôntico, então tem que redobrar os cuidados. É uma época que os pacientes, muitas das vezes, estão mais desleixados, não se portando tanto com isso, então tem que ficar de cima e o uso do dentista nisso é muito importante, já que ele vê o paciente quase todos os meses da manutenção ortodôntica. Ele tem que reparar se o paciente está tendo uma boa higienização, se ele está seguindo, né, o cuidado correto para o uso de um aparelho ortodôntico. Então, o paciente na adolescência também tem um grande índice de cárie, né, por vários fatores, né? Então, acarreta. Na questão da parte adulta, dá uma prevalência, sim, né, de cárie dentária, pois já aí vai ter já uma infiltração de restaurações mais antigas, querendo ou não, a pessoa na fase adulta, ela desencadeia alguns sintomas de algumas coisas, por exemplo, bruxismo, né, porque a vida corrida, então desencadeia os estresses, fazem que tenha uma maior... A pessoa libera, né, uma tensão à noite, fazendo que tem ranger os dentes ou um apertamento. E nisso, muitas das vezes, algumas restaurações são quebrados, coroas, ou um dente mesmo pode ser quebrado, se fazer o uso de placa, e pode agarrar alimento ali, dar um índice maior de cárie, né? O adulto, ele é mais responsável com relação à escovação, mas aí tem vários outros quesitos que podem interferir. Com relação à parte sistêmica, sabemos que com o passar do tempo, tudo vai piorando, né? Das articulações, da parte sistêmica toda no corpo, né? Até a parte bucal. Então a gente tem que ter um maior cuidado, né? Parecem retrações gengivais, então que pode ter um acúmulo ali de biofilme que posteriormente pode virar uma cárie. Então o cuidado tem que ser redobrado e tem muita relação ao paciente adulto a idoso, entendeu? Muitas das vezes, a maioria, hoje em dia, né, hoje em 2020, a gente vê muitos idosos com dentes ainda, né? Mas há uns anos atrás, a maioria das pessoas mais velhas já possuía prótese total ou implantes, né? Então a gente não tem tanto contato com isso. E justamente pelo fato dessa linha, né, da criança até adulto, chegava lá uma hora que não tinha mais salvação para os dentes. Então, existe uma relação, sim, entre a cárie dentária e a idade do paciente. Quais as consequências de uma cárie não tratada, né, ter no nosso corpo, né, na gente em si, né? São inúmeras. Primeiro, uma cárie não tratada,
seguido de dor, muitas vezes, pode chegar ao canal, né? Chegar à polpa dentária e fazer uma contaminação na região. Muitas das vezes a paciente sente muita dor, dá fístulas e sente muita dor, e muitas vezes o tecido ele necrosa e você não sente dor naquele momento, mas é uma bomba relógio que pode começar a doer a qualquer momento, certo? Então, a primeira consequência para mim, fora o início dela, que é um mau hálito, agarrar um alimento ali, ou a dor em si, um desconforto, e a questão estética, né, do que uma cárie pode ocasionar, é o canal, né, que é a contaminação da polpa dentária, onde tem inervações, tem a nutrição do dente mesmo. E nisso, o certo é fazer um tratamento de canal. Quando não chega a esse canal, né, quando a cárie está ali aberta, grande, e não tem um tratamento adequado, já vai chegar no canal, vai ter uma contaminação, né? Então, quais são as consequências? Primeiro, o canal ter um índice maior de micro-organismos não bons, né, na sua boca, um mau hálito, qualidade de vida mesmo, na verdade, né? São várias consequências de uma cárie não tratada. Fora que, dependendo, né, de como está essa infecção no canal, pelo fato dessa cárie, ela pode, de uma maneira mais grosseiramente explicando, ela pode correr nessa corrente sanguínea e se alojar alguma bactéria em alguma região do seu corpo, bacteremia ou algo do tipo. Então, são várias coisas que podem ocorrer com não cuidado da doença cárie. Perda dos dentes, aí é uma falta né, da cárie, não consegue chegar a salvar o dente, né, com canal, né, deixou muito tempo e não foi cuidado, e aí perdeu o dente, aí a falta do dente é uma outra consequência muito grande, gigante, né, ainda mais quando é algum dente, os posteriores, na verdade, que fazem muita falta na mastigação, na qualidade de vida mesmo. E isso a gente vê que aquela frase ela é super usada e ela é verdadeira, né? Que a saúde começa pela boca. Então, o paciente consegue ter uma boa higienização, consegue ter dentes na boca que vão perdendo ao longo do tempo por não cuidar da cárie. Uma consequência é a falta de qualidade de vida na sua alimentação, e isso acarreta em outros problemas sistêmicos também, tá? Mas a principal para mim seria o canal, né? A perda da vida do dente. Então, é uma das consequências mais graves, além da perda também, tá? Do alimento dentário. E é isso aí. Outra pergunta que foi feita foi com relação aos fármacos e a doença cárie, né? Se tem alguma relação entre os dois. Então, sim, existe, né? A doença cárie, ela surge, né? Ela aparece ali na boca por vários fatores. São vários fatorzinhos que juntos dá a doença cárie, né? E alguns medicamentos, ela tá ali com açúcar, que pode sim trazer uma dieta desfavorável para a região bucal. Se você não fizer uma boa higienização, também, porque é a união das duas coisas, né? Fora outros fatores, como foi falado. Então, alguns medicamentos possuem açúcar, se não tem uma boa higienização, pode ajudar ao aparecimento da doença cárie. Fora que alguns medicamentos também, principalmente medicamentos para pacientes crônicos, ele traz né, a pessoa a boca seca, né, e isso evita o efeito tampão, que é a alta limpeza, né, da região bucal, que ajuda um pouquinho, abaixa a imunidade, então é mais propício ao paciente desse quadro, né, sistêmico, desencadear cárie. Então tem que ter um cuidado muito grande na escovação, na higienização bucal mesmo em si, tá? Além de deixar os medicamentos, muitas vezes deixam o ambiente mais ácido, que é mais propenso a dar cárie, ok? Outra pergunta que foi feita é se os dentes conseguem se regenerar depois de uma cárie. Então é o seguinte, regenerar é uma palavra meio engraçada. A cárie, ela possui várias fases, né? Ela existe várias fases até ter a cavitação, né? E é o seguinte, o corpo da gente, ele consegue, às vezes,
combater essa cárie, fazendo selamento biológico, algo do tipo. Não chega a regenerar, mas chega a estagnar a movimentação, o desenvolvimento da cárie, né, da desmineralização da cárie, certo? E aí, a gente tem que saber o seguinte, que a cárie, depois que ela cavita, vira um buraco e ela já está numa fase mais avançada, não existe nenhum tipo de regeneração, não existe nenhum tipo de regeneração, né? Então a gente tem que remover a cárie e restaurar, fazer uma restauração, seja ela protética ou em resina composta, certo? Em alguns casos, o que acontece? Quando a gente está fazendo a remoção da cárie, a gente vê que existe uma dentina terciária, que ela já chegou a ser afetada, só que ela conseguiu se remineralizar. Então a gente fala sobre o grito da dentina. É um termo muito antigo, mas que é usado até hoje. Qual seria o grito da dentina? Que a gente vê que a dentina ela está escurecida, mas ela está dura. Ela não está aquela dentina muito infectada. Então a gente fala que é uma lesão de cárie, uma lesão de cárie não ativa, certo? Então, para mim, ali não é que regenerou, mas sim conseguiu combater. O seu corpo mesmo conseguiu combater, ou algum tipo de medicamento, flu, alguma coisa do tipo, conseguiu combater. Isso eu estou falando em região que tem uma cavidade, né? Que já removemos aquele tecido amolecido ali, né, que estava ativo, aquela cárie ativa, e sobrou essa parte da cárie, dessa dentina terciária que a gente fala, né? Que ela tá boa ainda, ela tá escura, mas ela tá boa ainda, né? Então ela tá durinha, ela tá boa. Tem muitos casos, tem muitos estudos aí que falam de tirar tudo mesmo que ela esteja escura. Mas eu ainda sou da técnica que a gente vê até onde a gente pode tirar, o que a gente consegue manter, né, que está boa ainda, que não está ativa, a gente mantém, certo? É isso que a gente faz, que eu faço na minha vivência clínica, eu utilizo e até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu não considero regenerar, mas, por exemplo, na primeira fase da cárie, ela faz uma mancha branca, né? E aí, quando a gente consegue ver que essa mancha branca ela tá ativa, né, que ela fica, a gente joga o ar e ela fica opaca, a gente vê que aquela cárie tá ativa, mas ela tá nas primeiras fases dela, né, que ela tá com uma mancha branca. E nós fazemos o uso ou de verniz fluoretado, ou verniz ou flúor, né, tem várias formas da gente conseguir remineralizar essa região. Então a gente faz faz um tratamento fluoretado, né, de verniz ou algo do tipo, ou na criança ou no adulto, nessa mancha branca. E essa mancha branca, ela não consegue desenvolver, né? Ela estagna ali, certo? E aí eu não considero que seja uma regeneração, mas eu considero que a gente consegue salvar aquele dente daquela cárie. Então a gente joga o ar, vê que aquela mancha ali tá ali, que ela vira uma cicatriz, ela não sai. Mas você vê que aquela mancha branca, que antes estava opaca, ativa, hoje ela está brilhosa, né, igual o esmalte dentário. Então mostra que a gente conseguiu remineralizar ele, entendeu? A gente conseguiu trazer saúde, né? Deixar o esmalte sadio e sem nenhuma cárie mais ativa, entendeu? Então o dente já teve uma cárie e a gente conseguiu controlar. Então regeneração não existe, a gente existe o cuidado para não evoluir ou a gente estagnar aquilo que a gente não quer que aumente, tá? Espero que tenha gostado das perguntas, não sei se foi da forma que vocês queriam, foi da forma que eu entendi das perguntas. Estamos aí, se precisar de mim, estou aí para responder qualquer coisa, tá? Muito obrigado e é isso aí. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Tudo foi falado em embasamento científico, até onde eu aprendi, e que o estudo que eu vejo aí no meio acadêmico pode ter algumas divergências de ideias, mas é o que eu tenho minha experiência clínica e os estudos científicos. Ok? Até mais.
E aí a gente termina a entrevista com o Dr. Luiz Henrique, de um jeito bem descontraído, bem bacana. Ele reforçou, né, muita coisa, prevenção, explicou, reforçou, né, a ideia. Aí a gente trouxe mais um passatempo, mas na verdade é um caso clínico, e a nossa expectativa é que o leitor ele leia, ele entenda e consiga responder. A gente trouxe um informativo da prevenção, né? A gente falou na revista inteira sobre, mas a gente trouxe para ficar guardadinho, bonitinho ali. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Foi um grande prazer fazer parte disso, não só com os meninos, mas com vocês também, os professores, né? A cada feedback. E é isso. Eu aguardo a resposta de vocês. Um grande abraço e um beijinho. Tchau, tchau.